E hoje o tema é muito simples, uma pergunta-chave. Melhoramos depois da pandemia? Eu sou Marcel Filgueiras. E eu sou Marcos Fernandes. Este é o nosso terceiro podcast. Sinceramente, olha. Gente, quando eu trouxe esse tema, Marcos até ficou assim, será? Será que sim? Será que não? E eu disse, será que sim? Por um único motivo. Quando a pandemia começou, lembrando que ela não acabou. Quando ela começou, todo mundo ficou, ai, por que a gente vai ter tantos aprendizados? Nós vamos ter uma humanidade muito melhor. E aí eu fiquei pensando, será, gente, que isso vai acontecer? Por quê? Porque a gente tem na cabeça aquela ideia de que o que a gente escuta a vida inteira? Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. E se tem uma coisa que eu aprendi nesta São Paula... Pela dor, né, querida? Não, mora, eu aprendi pela dor várias vezes. Mas assim, eu aprendo observando também, pra não repetir. Mas tem uma coisa que eu observei aqui e tenho concreto. É que tem gente que não aprende. Pode ser pelo amor, pode ser pela dor, pode ser pelo que for. Marcos, a gente aprende realmente pela dor? O que tu achas? Não, vamos lá. Vamos primeiro pontuar, né, a questão da pandemia como um marco, né, para a sociedade, enfim. A gente foi colocado diante de uma situação que teoricamente era avassaladora. Tá? Então existe um medo muito grande das pessoas com relação à morte. Ninguém sabia no início da pandemia como que era esse vírus, né? qual que era o nível de virulência dele, se ele ia ser exterminador ou não. Tá? Por que, né, vem essa questão do aprender com essa dor? Porque quando a gente saiu da nossa zona de conforto e a gente ficou recluso na nossa casa, nós tivemos o mais importante do nosso ser tirado de nós, que foi a nossa liberdade. Então, quando você é tirado a sua liberdade, né, você realmente passa por vários processos. E se você não tiver uma aceitação intensa daquele processo e não entender toda aquela dinâmica nova que estava acontecendo, você vai instituir um sofrimento muito grande. E esse sofrimento emocional, ele pode causar vários impactos na nossa vida, como causaram, tá? Agora, respondendo a tua pergunta, a gente aprende pela dor? Eu digo que depende. Tá? Nem toda dor ela pode causar o sofrimento necessário que te leva ao aprendizado. E nem toda dor ela também leva ao aprendizado. Ela também te leva ao aprendizado. Tá? Então, Marcel, para algumas pessoas, pelo menos eu posso falar agora dando a minha ótica, tá? O que eu vivenciei na pandemia. A pandemia foi fundamental para a minha vida. Tá? Foi um momento que eu realmente olhei para mim, né? Olhei para minha própria casa. Eu moro na minha casa há 10 anos. Né? Nesse momento da pandemia, eu consegui olhar e viver a minha casa, entender quais eram aqueles espaços que faziam sentido para mim e comecei a ressignificar muita coisa. E aí foram acontecendo várias situações nas quais eu tive que pensar, né, e trazer um novo sentido. Então, para mim, a pandemia ela foi um sofrimento muito grande, porque eu estava na linha de frente, né, eu saí dos meus ambulatórios que eu trabalhava e foram fechados, né, por conta do consultório, foi fechado, os pacientes não podiam ir ao nosso consultório, e aí eu fui obrigado a voltar para o hospital, trabalhar numa enfermaria que era diretamente ligada ao Covid. Então, imagina, eu não sabia qual que era o grau de contaminação. Então a gente se paramentava daquele jeito no início, a gente ficava com medo de voltar para casa, porque você não sabia se você estava trazendo para os seus familiares, né, para sua família, aquele vírus amaldiçoado, como foi colocado, enfim, uma série de outras coisas aí. Porém, esse sofrimento, ele trouxe para mim uma reclusão e trouxe para mim uma introspecção, né? Ou seja, eu olhei para dentro de mim e eu comecei a entender muitas coisas que aconteceram na minha vida. O silêncio para o autoconhecimento que a gente falou no outro programa sobre inteligência emocional. Isso. E na verdade resumindo, é o autoconhecimento. Né? Então, uma das práticas, né, que a gente até falou no outro programa é você silenciar e você olhar para dentro de você, olhar para a sua essência e começar a perceber. Né? Eu exercitei, eu aprendi a fazer o mindfulness, que é a atenção plena, é um tipo de meditação que você tem, e você começa a perceber todas as suas ações, desde a sua movimentação, qual que é a sua rotina diária, desde quando você acorda, ou quando você levanta, quando você vai para o seu trabalho, quais são as situações que levam você a desenvolver emoções negativas, emoções positivas, felicidade, raiva, tristeza. Então, eu comecei a vivenciar e a perceber tudo aquilo. Eu acho legal pontuar, gente, assim, para mostrar que ninguém aqui é louca ou age, enfim, fora da realidade. Vive no mundo Disney, né? Eu acho muito legal pontuar que
a gente, e eu posso falar por mim também, agora que o Marcos deu o exemplo dele, a gente conseguiu pegar esse tempo de isolamento social para ter alguma elaboração emocional e mental, né, no que tange a inteligência emocional. A gente conseguiu fazer isso porque tinha comida na nossa geladeira, porque, no caso do Marcos, a casa dele é própria, porque no meu caso, se eu precisar de dinheiro, eu posso recorrer à minha mãe. Então, assim, nós, como homens brancos e com inúmeros privilégios, conseguimos ter esse momento. Entretanto, contudo, no entanto, however, é importante lembrar que muita gente não passou nem perto disso. Sim. Por razões sociais, razões financeiras, razões emocionais. A pessoa perdeu o emprego, perdeu familiares. A pandemia começou em março, que é exatamente um período muito chuvoso, muito lugar alagou, as pessoas perderam suas casas. Então, assim, a gente tem que estar a par disso. Eu acho legal pontuar isso, porque a nossa ótica aqui é claro, voltada para esse desenvolvimento pessoal, ok. Mas teve muita gente que não conseguiu. Teve oportunidade, né? Não teve oportunidade, não teve até hoje oportunidade, mesmo nessa era quase pós-pandêmica. Então isso é para mostrar que nós estamos lúcidos e a par, tá? Com certeza. Eu queria colocar, eu até anotei aqui e eu vou ler, vou tomar a liberdade de ler porque eu não quero que passe nada. Porque parece que estamos piores. Tá? Eu pontuei algumas coisas aqui e aí me dizes... Hoje o programa tá tão sério, né? Que aí a gente quase não tá... ela tá tão séria. Ai, você viu? Eu tô aqui, Jornal Não Nacional. necessariamente, viu, linda? Mas é porque o tema é sério, gente. O nosso objetivo é trazer essa Ela temática... quer transformar tudo em pagode. Mas é sério, o objetivo de trazer essa temática justamente é isso. É pra mostrar, ter um ponto de partida, né? A questão da mudança em si. Nem sempre a mudança... ela é uma mudança que vai pro lado positivo ou vai pro lado negativo. Ela vem... Mano, ela me desconcentra. Mano, ela começa, eu tô vendo, gente. Ela pega o avião e vai, ó. Vamos lá, vamos voltar. Vem comigo, ouvinte. Vem comigo, assistente. É o seguinte. Porque parece que estamos piores. Eu enumerei alguns tópicos aqui. O isolamento social trouxe pra gente egoísmo e solidão. Tá? Isso aqui são coisas que são muito presentes. A perda de pessoas queridas trouxe luto e amargura. A alta de preços em tudo trouxe sensação de fracasso financeiro e principalmente, uma situação que está até hoje, uma falta de luz no fim do túnel. Tudo isso tornou muitos de nós mais doentes emocionalmente. E uma coisa que eu vejo muito clara hoje em dia é que as doenças estão se tornando psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Na verdade... Só um minutinho, aguarde na linha, estou terminando em raciocínio. Doenças psicossomáticas são aquelas em que são de cunho emocional e aquilo se reflete na tua saúde de modo geral. Eu vejo muita gente hoje em dia, às vezes não é uma doença específica, mas a pessoa tá tão mal emocionalmente que aquilo derruba a imunidade dela. E pronto, abre-se o portal para outros males que possam ocorrer. Então, por isso eu acho que, independente de qualquer tipo de evolução, estamos ali correndo com vários fatores para que a gente fique mal. Essas doenças, elas sempre existiram, tá? Se você for pegar a gênese de tudo, sempre existiram as doenças de cunho psicossomático. Só que agora, com o sofrimento que nós passamos, foi o que eu falei no início, isso ficou mais evidente. Então, aquela pessoa que tinha um medo, né, que tinha um pânico, que tinha um transtorno de ansiedade, que tinha um quadro depressivo, ele ficou mais evidente, ele ficou mais exacerbado diante de tudo isso que você colocou. Eu achei que você exemplificou muito bem a questão do isolamento social que trouxe egoísmo e solidão. Isso, na verdade, acabou trazendo para algumas pessoas uma exacerbação do que elas estavam sentindo, mas que elas estavam segurando. Né? Quando você tem uma perspectiva, né, de morte iminente, que era o caso do vírus, né, que a gente não sabia até quando que ia sair a vacina, ninguém sabia, né, quando que ia sair a vacina. E demorou um pouquinho, né? No Brasil tem todo aquele caso que a gente viu. Sim. Mas assim, imagina o que é você ter um risco iminente de morte, né? Qual que é o maior medo que as pessoas têm na vida? Se você fizer uma enquete aqui, as pessoas vão dizer que tem medo de morrer. Porque isso eu escuto dos meus pacientes. Quando estão eu escutava, na verdade. O Marcos é médico, gente. Para quem tá vendo o nosso programa pela primeira vez, o Marcos é médico. Obrigado, querida.
E aí eu escutava isso dos meus pacientes, que, doutor, eu não quero morrer, será que eu vou morrer? Me ajuda, o que vai ser da minha família? Eu tenho um filho. Gente, imagina você ouvir isso das pessoas, imagina você ver todo aquele noticiário sensacionalista em cima desse vírus. Então, realmente, isso foi exacerbado. Eu passei a desenvolver uma habilidade dentro da pandemia, que era o estudo, né, da saúde emocional. Né? Então, eu sempre militei na inteligência emocional, mas uma questão mais corporativa, uma questão de desenvolvimento pessoal, para que eu fosse uma pessoa melhor, né, em várias atitudes que eu tinha tido na minha vida. Só que a pandemia ela me trouxe, né, uma possibilidade de poder falar isso para as pessoas. Tanto é que eu comecei a fazer lives sobre inteligência emocional, lives que falavam, e eram lives que as pessoas ouviam aquilo. Só o fato das pessoas poderem se comunicar, só o fato das pessoas poderem falar naquele momento em que elas estavam sentindo, né, e encontrar alguém que sentia a mesma coisa que elas, né, porque elas estavam isoladas, aquilo ali já fez muito bem para as pessoas. Eu quero falar que eu desenvolvi uma habilidade também na pandemia, que foi ansiedade. Uma habilidade babado que eu não tinha. Babado e confusão, né? Porque assim, gente, francamente, eu não sou uma pessoa ansiosa. Isso é verdade, gente. Eu sou uma pessoa que chega encomenda, eu não tenho desespero pra abrir. A não ser, assim, existem coisas que me deixam ansioso. Por exemplo, assim, se alguém da minha família me liga insistentemente, eu fico preocupado. Mas de modo geral, eu sou uma pessoa tranquila. Eu não sou uma pessoa ansiosa. E na pandemia, eu me peguei ansioso pra dormir, porque eu já queria acordar, porque eu já queria que começasse outro dia. Eu perdi meu emprego na pandemia. E eu pensei assim, tenho dois caminhos. Eu sento e choro, ou eu enxugo a lágrima daqui e vou fazendo com a outra mão. Já falei isso em outro programa. Dizer, melhor estar aqui pedindo do que estar roubando, né, linda? Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui ali, tipo, sabe, fiz um coque e saí louca. Porque não tinha tempo. Eu não tinha tempo. O mundo não espera você ficar bem. Eu já disse isso antes. Então eu realmente fui atrás de ter esse tipo de desenvolvimento, de correr, conseguir fazer dinheiro, tudo. E isso me deixou ansioso. E eu fiquei tão agoniado, porque é tão ruim. Eu falei assim, se eu que tenho essa pequena porcentagem aqui já me sinto mal desse jeito, imagina aquela ansiedade crônica que as pessoas realmente, tipo, precisam... Quem já tinha, né? De quem já tinha e quem isso foi potencializado. Enfim, eu acho que a gente não pode falar disso tudo sem falar de esperança, como o Marcos já se adiantou. E eu até fiz aqui mais uma pergunta para você não esquecer. A esperança é a última que morre ou foi a gente que já morreu por dentro antes da esperança? É bem forte isso, Marcelo. É bem forte porque isso coloca muito do que a gente colocou no início, né? Existiam pessoas que chegaram com a pandemia de um jeito, tiveram pessoas que desenvolveram situações de outro e tiveram pessoas que saíram da pandemia completamente diferentes. Então, assim, não dá pra a gente colocar todo mundo, né, dentro do mesmo limbo, dentro de uma mesma situação. Acho que a gente deve individualizar, né? Então, para alguns, por exemplo, para mim a esperança hoje é o que mais me move, tá? Mas eu já ouvi de pacientes meus de que perderam a esperança em tudo. Ou melhor, que entraram em tudo isso já sem esperança. Gente, é babado. Sinceramente, olha, o que eu quero te dizer é que uns melhoraram, outros não melhoraram. Mas o ponto é, o que podemos fazer para melhorar a partir de agora? Entendendo melhorar como não sentir que a sua vida está ladeira abaixo. Porque melhorar envolve muita coisa e é uma percepção muito pessoal. Então, assim, é o fato de tu olhar pra tua vida e não achar que tudo tá cagado. Porque tem muita gente que tá muito exausta, desmotivada, infeliz com o corpo, com o trabalho, com as finanças, com o relacionamento pessoal. Então, assim, quando eu digo melhorar exatamente com esta amplitude, tá bom? A amplitude de você olhar pra sua vida e falar assim, ok, nem tudo está perdido. Posto isto, Marcos... Ou seja, um olhar com esperança, né? Pode ser. Eu quero que tu me digas o que pode ser feito dentro da inteligência emocional, como que eu posso trabalhar isso para melhorar a partir de então, ou se já acho que estou bem, otimizar isso mais ainda. Então, na verdade, grande parte dessa pandemia
algumas pessoas utilizaram algumas skills, tá, gente? Eu estou falando aqui das pessoas skills que são tiveram... habilidades. Calma. Enfim, algumas pessoas, elas usaram a pandemia para desenvolver algumas habilidades, né? Então elas foram atrás de um processo de realização de cursos, foram atrás de leituras de outros livros. A gente sabe que quando a gente falou nisso que não foi a realidade de todo mundo. Porém, algumas pessoas conseguiram adquirir esse tipo de conhecimento. Então, o que eu recomendo, né, para quem está ouvindo o nosso podcast, é tentar, a partir de agora, minimizar algum tipo de sofrimento que a gente tem e voltar a ter esperança, né, dentro desse processo de mundo novo que a gente vive. Então, a gente tem que se readaptar. Acho que a palavra acho que nunca ficou tão em voga e nunca ficou tão importante, né, a gente colocar essa palavra readaptar, né, que é a reinvenção, você se tornar, você aprender a ser uma nova pessoa. E, consequentemente, a gente precisa aprender algumas habilidades. Então, a gente traz para vocês aqui algumas alternativas. Uma delas é vocês entenderem, né, o que está causando esse sofrimento emocional. Né? Eu sei que tem algumas coisas que precisam de terapia, vocês vão precisar de um acompanhamento psicológico, mas de uma maneira geral, para quem está ouvindo, porque quer começar esse processo, é tentar entender, Marcel, o que causa um tipo de sofrimento, né? É no meu trabalho, é na minha casa, é no meu relacionamento, é a falta de alguma coisa que eu preciso, algum bem de necessidade básica, porque tem tudo isso. Às vezes o sofrimento para mim, ele é de um jeito, mas a realidade de uma outra pessoa não tem comida dentro de casa. E essa outra realidade é muito mais séria, né? É uma realidade muito mais, como é que eu posso te dizer? Grave. É muito mais grave, né? Mas mesmo assim, entender, tá faltando comida, tá faltando emprego, tá faltando dinheiro, não tá dando, é isso, é aquilo outro, entender o que está acontecendo. Segundo, o que eu posso fazer, né, diante de tudo isso para tentar mudar essa realidade, para que eu possa ser menos ansioso, para que eu possa ter menos problemas emocionais, para que eu possa ter menos medo, o que eu posso fazer? E aí entender onde que eu posso buscar ajuda para tudo isso. Né? E aí a gente se coloca até como canal de ajuda, né, de orientações, né? Quem quiser, quem tiver alguma dúvida com relação ao que fazer, o que procurar, como começar, a gente se coloca também à disposição, tá? Porque eu acho que isso faz parte dentro do processo de desenvolvimento humano. E aí eu acho que esse podcast mais interessante que para mim, a meu ver, deve ficar para todos vocês, é a importância de desenvolver essas habilidades que a gente vai colocar para vocês ao longo de todos esses episódios. Eu acho, honestamente, que a pandemia só veio. Qualquer tipo de consequência de desenvolvimento, de, sabe, ganho ou perda a partir dela, depende do nosso ambiente, depende do nosso, enfim, da nossa esfera social, das nossas condições e inúmeras variáveis que tornam a gente humano e parte de uma sociedade. Então, se tu desenvolveste alguma coisa de bom, que bom. Se não desenvolveu, foi o ó. Mas a gente entende também. Então, assim, eu acho que ela não veio pra dar lição nenhuma. É quase como quando você estuda ou faz um curso. É tudo te dado ali meio que básico. Qualquer coisa que tu queira te aprimorar, tu tens que entrar mais a fundo, tu tens que ir atrás. Algumas pessoas podem fazer isso, outras pessoas não podem fazer isso por inúmeras questões. E a gente não tá aqui pra julgar, mas só pra pontuar que se você pode, bem-vindo, vem cá, troca com a gente. Se você não pode, você também é bem-vindo pra vir aqui e trocar com a gente. E a gente entende também se não rolar agora, se esse não for o momento. Mas também nunca esquecer da autorresponsabilização, né? Do que a gente é responsável pela nossa própria vida. Então, se a gente também não faz o nosso desenvolvimento, se a gente também não entende que isso é importante para a gente, né, desenvolver algumas habilidades que são essenciais para que se viva hoje no mundo que a gente vive, também não adianta a gente ficar reclamando de algumas situações que podem vir em decorrência de tudo isso. Tá? Então é uma opinião, eu sei que é um pouco forte, mas a minha função também é de trazer questionamentos, né, para que você também não viva naquele mundo, naquela seara do vitimismo, tá? Eu não queria trazer, mas eu trouxe. Falta empatia. Não falta. Na verdade é uma provocação, né? Porque é muito simples a gente se colocar numa condição de tá lá, eu sou vítima da situação e também não vou fazer nada pela minha vida.
né? Eu acho que o que é importante entender, no fim das contas, é qual é o teu limite entre eu realmente não posso fazer algo pra mudar isso, porque não está nas minhas mãos. E, ok, está muito difícil, mas eu posso sentar, tentar pensar em alguma coisa, elaborar e ter um plano de ação pra sair dessa. Independente da situação. E a gente tá aqui pra ajudar, né, Mona? Tá aqui pra pelo menos dar um direcionamento, né? É entender que algumas questões a gente conseguiu, né, pra gente... Puta. Eu tô falando que é, Mona. Algumas questões a gente conseguiu, né? Outras questões a gente também se coloca na condição de ajudado. Porque quando você vai... Ótimo, digo por mim. Nas lives que a gente fazia, que eu fiz, até você participou, eu fui mais ajudado, né, com as perguntas e entendendo o que cada um ali tinha de sofrimento, do que de fato eu acho que eu pude... Acho que foi uma troca, né? Mas eu tenho a sensação de que eu mais fui ajudado do que eu ajudei as pessoas. A gente estava falando há pouco sobre qual o objetivo desse programa, qual o objetivo de todas essas falas. E aí eu me dei conta de que não queremos fechar verdades nenhumas, não queremos encher vocês de dicas ou nada do tipo. O que a gente quer aqui é realmente falar sobre isso. É pontuar esse tipo de coisa. Tem tanta gente que não teve tempo de conversar sobre isso ou não ocorreu de conversar sobre isso. E o tempo em si, pontuando a sua gestão, é algo que fez muita diferença durante a pandemia. A gente não pode terminar sem falar disso. Porque o isolamento social fez com que muitas pessoas tivessem tempo com elas mesmas. Tá? Até se você foi uma pessoa que foi obrigada a ficar em casa, você ficou mais tempo com você ou com os seus. Se você teve que ir pra rua, as ruas estavam mais vazias, então você teve menos distrações. Então aquilo também te obrigou a ter um momento a mais contigo. Então esse tempo livre, ele veio, eu acho que de uma maneira, ele veio de uma maneira convidativa mesmo, a tu saber mais de ti. Mais de quem tu és, mais do que tu gosta. A gente nunca para pra fazer isso. Existe um viés que faz com que a gente ponha a culpa em tudo. E assim, a gente teve esse momento pra falar assim, caramba, eu me descobri... Quem sou eu, né? Muito na pandemia. Eu fico muito feliz, assim, de ter me descoberto. Me dei, assim, tipo, muita porrada. A gente é muito crítico com a gente, na maioria das vezes. Então eu me dei muitas porradas. Mas essa gestão do tempo, ela foi muito preciosa. Não foi fácil... Entendeu? Mas foi preciosa. Foi fundamental, né? Ela me ajudou bastante. Eu acho que a gente podia finalizar trazendo essa reflexão para você olhar para a sua essência, acolher aquele sofrimento que você ainda tem, né? Olhar para esse sofrimento, tentar ressignificar esse sofrimento e não deixar de sentir, né? Entender tudo isso, né? Olhar para dentro de você mesmo, o tempo que você tem, né? Tentar ter um pouquinho mais de atenção às mínimas coisas que acontecem no dia a dia, né? E aí, consequentemente, a gente vai conseguir descobrir mais coisas sobre a gente, acolher mais coisas sobre a gente e dar mais sentido para a nossa vida, né? Eu acho que quando a gente fala em autorregulação, autopercepção, justamente é isso. É a gente olhar para a gente, né? Sem olhar de julgamento, sem olhar de raiva, de rancor, mas olhar para a gente e ver o que a gente precisa mudar para que a gente seja uma pessoa melhor para a gente, para os outros e para o mundo, tá bom? Mana, tem que ser forte, tem que ser vulnerável, tem que se conhecer, tem que interagir, né, com os outros. Tem que cozinhar, tem que pagar a conta e tem que comprar as coisinhas dela. Mana, né, Mona? É babado e sinceramente, confusão, olha, Mana. Querida. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Desculpem se nós fomos muito longe, se viajamos muito, mas às vezes a gente precisa desses momentos, vibes e coisa e tal. E uma boa semana para todos vocês aí. Um beijo, gente, e até o próximo. Sinceramente, olha, Mana. Não, quer dizer que a esperança não é a última que morre, que depende de pessoa para pessoa. Amigo, se ela não for a última que morre, tá todo mundo bem ferrado. Mas ela não. Se a esperança não for a última que morrer, mas é isso que eu te digo. Tem outras coisas antes dela, entendeu? Não é só então ela é a última, amor. Aí eu não entendi, agora eu tô confundindo a cabeça.
Ô, bicha, tão nova, já senil. Meu amor, a esperança tem que ser a última a morrer, entendeu? Ah, agora eu entendi o que tu quer dizer. Tu quer dizer que ela tem que ser a última a morrer, tá? Isso, o que eu quis dizer aqui é se a gente tá sem esperança. Entendeu? Tão jovem. Para com álcool. Para, suspende. Ai, bicha doida. Mano, ela não sabe parar. Ela vai embora desenfreada. Pela hóstia consagrada do sangue do Cordeiro. Meu Deus. Pelas muralhas de Jericó. Sinceramente, olha.